Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com algoritmos de aprendizagem de máquina no R. Então vamos começar hoje sobre classificação árvores de decisão. Bom, a árvores de decisão no R, a gente pode utilizar o algoritmo RPart, tá? Então a gente vai utilizar esse algoritmo aqui que é o mais tradicional no R, tá? Os dados, tá? Eu peguei lá desse site aqui, tá aí no endereço no script. Eu só vou mostrar para vocês aqui, tá? Esse dado aqui são dados do Rio Grande do Sul aqui, tá? Então eles têm várias informações aqui, ó, nesse lado aqui na árvore de variáveis, tá? No caso eu peguei agricultura, culturas permanentes e aí eu peguei uva aqui, ó, tá? Então eu peguei essas tabelas aqui de uvas. Isso aqui vem separado, essas tabelas. Eu juntei tudo numa única tabela aqui, porque era um trabalho do mestrado que eu estava fazendo, tá? Então eu juntei tudo aqui e utilizei para fazer o meu conjunto aqui, tá? Então eu vou fazer a leitura desse conjunto aqui, vou criar um objeto chamado dados, tá? Deixa eu abrir aqui, vai abrir aqui, vai pedir para mim copiar, eu salvei com o nome de rpart mesmo. Eu vou deixar disponível isso aqui para vocês depois lá no GitHub, então já criou o nosso objeto aqui, ó, tá? Então ele criou o objeto aqui pra gente, tá? Então pode ver que tá com os nomes aqui um pouquinho diferentes, porque ele veio conforme o formato da planilha do CSV, né? Então eu vou dar uma formatada nesses nomes aqui, tá? Então aqui em qual nomes agora eu vou colocar cidades, área colhida, rendimento médio, área destinada à colheita, quantidade produzida e valor da produção, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Salvou dados, tá? Ele alterou e eu vou salvar em dados 1, tá? Criar um novo objeto, então salvou aqui dados 1, se eu mostrar para vocês agora, tá aqui, cidade, área colhida, rendimento médio, área destinada à colheita, a quantidade produzida e valor da produção. São tudo numéricos, tá? Deixa eu fechar aqui, tá? Então, como cidade não interessa, eu vou excluir essa coluna, tá? Então, para excluir uma coluna, eu chamo a coluna, né? Dados 1, cifrão cidades e elimino essa coluna, tá? Isso aqui eu posso passar. Dados 1 aqui é só para correlação, que é só para me testar a correlação, né? Como que está a correlação entre esses atributos aqui, tá? Então, vocês podem dar uma testada aqui, então vocês chamam a função core e passe os dados que vocês querem. No caso, eu queria aqui do 2 até o 6, tá? Ah, já mostrei dados 1, tá? Se vocês não tiverem o pacote, aí vocês vão ter que instalar esse pacote aqui, a rules, tá? Eu vou carregar esse pacote aqui para mim, tá? Uma coisa que eu vou ter que fazer antes de aplicar o algoritmo propriamente dito, eu vou ter que discretizar essa minha coluna que eu quero fazer a predição. No caso, eu quero fazer a predição aqui no valor da produção, tá? Então vocês podem ver que ele está todo numérico, tá? Eu vou ter que discretizar essa coluna aqui para poder aplicar um algoritmo de árvores de decisão, tá? Então eu vou utilizar a escala de Likert aqui e vou discretizar ele em 5 valores, tá? Então vai ser muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Então como é que eu faço para discretizar? Eu chamo o meu conjunto, né? A coluna que eu quero discretizar, então cifrão coluna, chamo a função discretize, tá? Passo de novo o meu objeto e a minha coluna que eu quero discretizar, eu passo o método, então eu vou utilizar o método de frequência para fazer discretização. Em quantos os breaks são quantos módulos que eu quero fazer a discretização? São 5, né? E aqui os nomes que eu quero que eles fiquem discretizados. Então, labels, tá? Então, estou passando um vetor aqui em labels que vai ser muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Então, vou dar um Ctrl Enter aqui. Discretizei os meus dados. Eu vou só mostrar dados aqui, que aí só para vocês conferirem agora dados 1 agora aqui, como ele está discretizado agora. Automaticamente ele já faz a discretização desses dados, tá? Então, aqui mais para vocês verem como que a gente pode utilizar a discretização também. Tranquilo, pessoal? Bom, eu posso utilizar a biblioteca Caltuns, tá? Então quem não tiver, faz a instalação do pacote. Vou carregar aqui para mim, tá?
eu vou dividir o conjunto para teste e para treinamento, tá? Então, como a gente já tinha visto lá nos outros algoritmos, eu vou utilizar o setSeed igual a 1, vou gerar a divisão aqui com a função sample split, tá? Em valor da produção e o ratio aqui eu vou deixar em 75%, tá? Então, vou criar a divisão, criei a divisão, tá? Então ele criou conjuntos aqui de true e false, tá? Base de treinamento, eu vou pegar um subset de dados 1 com a divisão onde for igual a true. Então tudo que for true eu vou criar um subset que eu vou chamar de base de treinamento. Criei a minha base de treinamento e agora a base de teste é a mesma coisa, só que a única diferença é que a minha divisão vai ser onde é false, tá? Então eu vou pegar divisão onde for false e vou atribuir no subset que vou salvar como base teste, que a gente já tinha feito com um outro conjunto no outro algoritmo, tá? Então aqui eu posso gerar alguns gráficos aqui. Eu vou gerar rapidinho aqui só para mostrar para vocês, tá? Deixa eu puxar para cá. Isso daqui, tá? Não sei se ele vai gerar aqui. Ele deu um probleminha aqui, mas eu vou passar por esses gráficos aqui porque eles não tem nada demais, tá? Deixa eu passar aqui. O gráfico gerou, aqui o outro, aqui um plot, né? Eu também posso gerar os box plot deles aqui. Beleza. Tá. Aqui eu vou utilizar a minha library, né? Rpart. Então quem não tiver o pacote, instale o pacote rpart, tá? Que é o pro algoritmo mesmo. Então eu vou criar um classificador, tá? Deixa eu apagar isso aqui, esses plots aqui, porque isso aqui era mais lá para a disciplina do mestrado que eu precisava. Tá? Então só fica para vocês fazerem os testes aqui. Tá? Então eu vou criar um classificador. Então como que eu crio esse classificador para a árvore de decisão? Eu chamo a minha função rpart e passo uma fórmula, que vai ser o primeiro parâmetro, e o meu conjunto, que é o segundo parâmetro. A minha fórmula o que, que vai ser? Vai ser a coluna que eu quero predizer, tá? Então, valor da produção que eu quero predizer, foi o que a gente discretizou, tá? Til, tá? E no caso eu quero utilizar todas as outras colunas. Como eu quero utilizar todas as outras colunas, eu coloco um ponto, tá? Se eu quisesse utilizar algumas colunas específicas, eu colocaria o nome das colunas aqui. Então eu utilizaria dados 1, chamaria quantidade de produção, chamaria as minhas colunas aqui, tá? E se eu quisesse utilizar mais de uma coluna, eu colocaria um sinal de mais, tá? Então vocês podem, no caso aqui, geralmente a gente vai utilizar todas as colunas, né? Então eu quero, o til aqui serve para dizer em função de quem que eu quero que a fórmula vai funcionar. No caso aqui, todas as outras colunas para tentar predizer o valor da produção, tá? Então til e ponto. Deixa eu criar o meu classificador aqui. Eu posso dar um print no meu classificador e aqui vocês já conseguem ver de forma textual a nossa árvore de decisão, tá? Então assim fica um pouquinho complicado, eu vou dar um print na nossa árvore, tá? Eu deixei aqui uma parte comentada que é sobre poda, se vocês quiserem fazer uma poda na árvore, tá? É bem simples, tá? Então você chama a função prune, tá? E passe o classificador e passe um segundo parâmetro que é o valor aqui da poda que vocês querem fazer, né, na árvore, tá? Então quem quiser conhecer um pouquinho mais de poda, dá uma olhada lá no ECA lá, em árvores de decisão que eu falo mais sobre poda, tá? Aqui a gente vai passar mais rápido. Existem algumas formas de vocês mostrarem a árvore de vocês, mas eu prefiro utilizar aqui, que fica de melhor visualização, essa biblioteca aqui, tá? Então quem não tiver, instale o pacote aqui, rpartplot, tá? Que ela é específica aqui para mostrar uma árvore de decisão. Então eu vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? Então puxei a minha biblioteca. Então como é que eu faço para mostrar a árvore de decisão? Eu chamo rpart.plot e passo o meu classificador que eu criei. Então vou dar um Ctrl Enter aqui. E aqui está a minha árvore gerada, tá? Ficou um pouquinho pequeno aqui, né? Deixa eu dar um export aqui, vou salvar como um PDF.
Vou salvar lá dentro mesmo. Salvou. Se eu vir aqui, vamos ver se salvou aqui dentro. Salvou a nossa árvore de decisão aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Agora fica de melhor visualização, né? Eu consigo visualizar, tá? No nosso caso aqui, esse algoritmo para esses dados que eu tenho, o que ele utilizou mais de relevante foi sempre a quantidade produzida, tá? Então ele puxou sempre como baixo, a raiz aqui da árvore, tá? Então ele analisa, a quantidade produzida é menor do que 38? Se sim, então ele já classifica automaticamente como um valor da produção muito baixo, tá? Então esses valores aqui seriam na casa do meio aqui, né? No meio aqui, seriam as porcentagens para cada valor discretizado. Então a gente tem aqui 92% seria para muito baixo, tá? Então por isso que ele classificou como muito baixo. Depois aí é só ir percorrendo a árvore, né? Se não for menor do que 38, então ele classifica como muito alto, tá? E aí ele faz a análise de novo. A quantidade produzida é menor do que 348? Se sim, ele vem para cá. Aí é médio. E aí ele analisa. É menor do que 116? Se sim, vem para esse outro galho aqui, muito baixo. A quantidade produzida é menor do que 68? Se sim, ele classifica como baixo. Se não, ele classifica como médio. Tá? E aí vocês vão percorrendo a árvore de vocês. E é assim que a gente gera uma árvore para vocês utilizarem para fazer a classificação do conjunto de dados de vocês, tá? Particularmente eu prefiro gerar essa árvore aqui, tá? Desse formato aqui que tem uma visualização aqui um pouquinho melhor, tá? Bem tranquilo, né, pessoal? Bom, o que que a gente pode fazer aqui? Eu vou utilizar a biblioteca Claret também, tá? Então a gente vai criar aqui as previsões, tá? Então eu vou pegar previsões, vou pegar, chamar a predict, vou passar o nosso classificador que a gente criou, o nosso new data, né? Que vai ser a base de teste menos a coluna 5, que é o que a gente está utilizando para tentar predizer, né? Que é o valor da produção. Então a gente descarta ela e o type que a gente passa como class, tá? Aqui eu esqueci de comentar aqui no classificador que o segundo parâmetro é o data, né, que é a base de dados. Então a gente vai passar a base de treinamento aqui para utilizar para gerar o classificador, tá? Então aqui em previsões aqui são três parâmetros: o classificador, o conjunto de dados que a gente vai utilizar para predição, que nesse caso aqui vai ser o teste menos a coluna 5, e o type que é class, tá? Então eu vou criar previsões. Eu posso mostrar previsões aqui. E aqui ele mostra, dentro do conjunto que a gente tinha base de teste, o que cada um foi classificado, tá? Então a gente tem o valor que seria de cada instância aqui e como que ele foi classificado. Você foi classificado com muito alto, muito baixo, baixo, médio e assim sucessivamente. Dá para a gente fazer uma análise um pouquinho melhor também, tá? Então eu tenho previsões, eu posso gerar a matriz de confusão. Então matriz de confusão, table, né? Vai receber um table que eu vou passar a base de teste, todas as linhas, né? Só que só a coluna 5, tá? Que era o que eu estava tentando predizer. E o segundo parâmetro que eu vou utilizar no table é as previsões, tá? Então gerou a nossa matriz aqui, eu posso dar um print na matriz. Então aqui está a nossa matriz de confusão. Então a gente pode ver que ele teve alguns erros, né? Aqui, que por exemplo, que era muito baixo, ele classificou como baixo, 4. Que era o baixo, ele classificou como muito baixo 5. Médio, ele classificou 5 como baixo, que era o médio. Alta, ele classificou 8 como média. E a gente teve aqui também que era muito alta, ele classificou 3 como alta. Tá? Então a gente pode utilizar também a nossa biblioteca aqui, a E1071, para gerar a nossa matriz de confusão com aqueles outros parâmetros que a gente já viu nas outras funções, né? Que vocês podem ver, tá?
Então vocês podem gerar aqui esses outros parâmetros para avaliar o desempenho do algoritmo de vocês. Mas o que geralmente o pessoal utiliza, opa, deixa eu puxar aqui para cima para mostrar. O que o pessoal mais utiliza aqui são esses valores aqui, né? A gente tem a acurácia aqui, 70%, não foi uma acurácia tão ruim, tá? A gente tem a nosso p-value aqui e a gente tem nosso valor do kappa aqui também, tá? E é assim que vocês podem gerar um classificador com árvores de decisão usando o rpart. Bem tranquilo, né, pessoal? Sugiro que vocês deem uma olhada na teoria de árvores de decisão. Dê uma olhadinha lá na playlist do ECA de árvores de decisão que eu comento um pouquinho mais sobre a teoria de árvores de decisão. Aqui é só para a gente ver como que a gente utiliza mesmo árvores de decisão no R, tá? Com rpart. Tranquilo, pessoal? As alterações aqui que a gente fez, deixa eu já salvar aqui, salvei. Deixa eu marcar tudo aqui para vocês. Deixa eu marcar aqui, marcar aqui. Você vai marcar aqui também, marquei. Beleza. Vou dar um commit aqui. Tá tudo marcado. Botar aula atualizada. Rpart. Ok. Vamos commitar. Ok. Já deu o nosso commit aqui. A princípio tudo certo. A gente pode fechar aqui. A gente pode dar um push. Esperar dar um push aqui. Só para já deixar tudo salvo lá no GitHub, tá? Tudo certo. Vamos só confirmar se foi lá para o GitHub. É avançado. O nosso último aqui é ajustes, né? Deixa eu só dar um refresh aqui na página. Aqui, ó, aula atualizada reparte, tá? Então esse script já está lá no... Já está lá no GitHub. Já está o conjunto aqui também, o rpart, esse é o CSV que eu peguei lá do site dos dados do Rio Grande do Sul, então vocês podem conferir. E acho que salvou o plot aqui também da árvore de decisão. Tá aqui também o PDF, tá? Então vocês podem conferir esses arquivos aqui no GitHub, só procurar aí o repositório R, scriptr, tá? Tá tudo atualizado ali dentro. Tá bem, pessoal? Bom, então, quem gostou, peço que deixe o like aí, compartilhem, convidem os colegas, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários, mas essa partezinha da decisão é bem tranquila, né? Bom, é isso aí então, pessoal. Então, vou ficando por aqui e nos vemos num próximo vídeo qualquer aí, que eu vou trazer sobre o R, que eu acho que a gente vai continuar com árvores de decisão, a gente vai ver uma floresta randômica, floresta aleatória, tá bem? Que é bem tranquilo também de se utilizar no R. Então, eu vou terminando o vídeo por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!